Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao programa Na Linha de Frente, agora todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na Band. E o Na Linha de Frente vem com o propósito de conversar com você, empresário e empreendedor, para saber quais são as dificuldades e como enfrentá-las. E tudo isso com exemplos com os empresários da Capital Federal. E galera, não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, nlf.podcast, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Na Linha de Frente, vem com a gente. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente. E hoje, meus caros, mais um dia especial. Na verdade, hoje é um dia mega especial porque a gente está importando os entrevistados agora. Hoje a gente está aqui com o Renê Silva, meu cara. Esse camarada, ele simplesmente está na lista dos 30 nomes mais influentes, jovens, mais influentes pela Forbes e mais recentemente pela revista Times entre os 10. Então respeita a história desse cara que está aqui. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Respeita a favela. E eu vou começar falando da importância do poder das conexões. E para você que ainda não clicou lá, segue o link abaixo. Episódio número 5. Eu sou a enciclopédia desse podcast aqui, eu sei todos os episódios da primeira temporada, o poder das conexões. Renê Silva, conheci ele presencialmente no restaurante Noru Sushi aqui em Brasília, onde a gente se conheceu, bateu um papo, criou a conexão, começou a acompanhar eu daqui lá no Rio, você do Rio aqui em Brasília, e criou esse elo, e que bom, fico muito feliz de ter aceitado esse convite de participar do Na Linha de Frente. Então, muito bem-vindo, meu amigo. Eu estou curiosíssimo para saber cada vez mais. É um prazer ter você aqui. Assim, você sabe, a gente já vem falando já há algum tempo. E eu acho que vai ser a oportunidade das pessoas conhecerem uma outra realidade lá do Rio de Janeiro e da favela. E que não é que não tenha em Brasília, porque tem, né? E eu acredito que todo mundo que estiver vendo esse programa vai poder aprender um pouquinho ou muitão, a depender de cada um, com o seu conhecimento. Que muitão, meus caros. Até porque eu nem acabei de fazer as apresentações desse cara, porque ele tem uma jornada. Antes de você falar e se apresentar, Renê, eu tenho que falar. Ele fundou lá em 2005, 25 é só daqui a 2 anos ainda. 2005, a Voz das Comunidades, né, que é um veículo de comunicação dentro lá do Complexo do Alemão, né? E de lá pra cá, meu, muitas coisas aconteceram. Foguete, meu filho. Foguete. Hoje ele tem uma casa de festas, tem uma hamburgueria artesanal, então empreendeu. Dentro desse papo vai ser muito importante a gente frisar e mostrar, Renê, as oportunidades que o jovem também da periferia tem para poder sair do ambiente que ele está, poder evoluir. Quantas empresas saíram de dentro da periferia, são super lucrativas dentro da periferia. Quantos empresários saíram, hoje dominaram o mundo, saíram dentro das periferias. Então, tenho certeza que a gente vai ter muita novidade, muita informação legal. Então chega de enrolação, meus caros. A gente veio aqui para ouvir o Renê Silva. E o tema de hoje é empreendedorismo na favela. Como transformar a voz das comunidades em negócios. Com a palavra, Renê Silva. Com a voz, Renê Silva. Boa. Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado. Primeiro que é uma honra muito grande estar aqui, né? Eu já acompanho o podcast de vocês, então estar aqui hoje na linha de frente, estar aqui hoje trocando essa ideia com vocês, para mim é uma honra muito grande. E, cara, quando eu comecei, eu fico feliz de verdade, assim, porque eu sei que o Brasil é um país tão difícil, né? A gente olha assim para o empreendedor, é um país difícil porque é muito imposto, é muito isso, é que a gente fica... Mas se a gente for colocar todas essas dificuldades, a gente não vai sair da nossa zona de conforto, a gente não vai fazer nada, a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer, a gente não vai inovar, a gente não vai transformar não só a gente, como a nossa comunidade, a nossa realidade. Então é importante que a gente faça, saia. Né? Exatamente. Então é importante que a gente saia, que a gente faça, que a gente inove, que a gente olhe para o lado e veja o que está acontecendo ao nosso redor, o que a gente pode fazer para mudar. Às vezes as pessoas ficam assim, fulano, jovens que estão mudando o mundo. Mas é importante que você mude o seu mundo, o seu lugar, ali onde você mora, ali onde você está, naquele lugar que você escolheu para transformar aquela realidade, aquelas pessoas. Então, acho que trazendo um pouco dessa experiência aqui de empreendedor, espero
de alguma forma, conseguir inspirar outros jovens que, assim como eu, vêm de favela, vêm de periferia, vêm de lugares vulneráveis nesse país e que a gente sabe que as dificuldades são muito grandes, mas que se a gente não lutar pela gente mesmo, as coisas não vão acontecer. Exatamente, tem que começar com você, né? Exato. E aí eu quero saber um pouco dessa trajetória aí, porque a gente passa um formulário aqui e eu sei um pouco da história, mas as pessoas que estão lá do outro lado não. O René fundou lá em 2005, né, René? Quantos anos você tinha em 2005, cara? Eu tinha 11 anos de idade. 11 Caraca, anos de legal. idade, ele fundou a Voz das Comunidades lá, né? Então conta um pouquinho dessa história. Bom, a minha história, assim, o René, quem é o René, né? De onde Isso. vem o René? Eu venho do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão, acho que muitos de vocês já ouviram falar, principalmente pelo que repercute no país. Né? Muitas notícias ruins, infelizmente, que saem sobre criminalidade, tiroteios, operações policiais, mortes, tráfico de drogas. Isso acaba sobressaindo muito nos telejornais quando fala-se de Rio de Janeiro e Complexo do Alemão. Mas eu vim do Morro do Adeus, que é uma dessas 13 favelas que formam o Complexo do Alemão, que tem hoje mais de 180 mil habitantes, maior do que muitas cidades pelo Brasil. E eu comecei... verdade. No mundo. Exato, exatamente. E eu começo essa história quando eu tinha 11 anos de idade. Eu estudava numa escola pública ali dentro do Complexo do Alemão. E nessa escola pública existia um jornal criado pelos alunos e professores que participavam do Grêmio Estudantil. Era um jornal e uma rádio. E eu fiquei muito interessado, mas eu tinha 11 anos de idade. E aí a diretora, você não pode participar porque você é muito novo. Quem participa são os alunos que já estão com 13, 14 anos, porque eram os alunos que já estavam ali próximo de sair do ensino fundamental. Naquela época era quinta série, hoje é dito sexto ano. Mas eu queria muito, eu insistia, todo dia eu chegava na escola, eu ia na sala da direção, dos professores, eu falava, eu quero participar, eu quero participar. Eu sempre fui um garoto que, assim, de perturbar mesmo, de ir lá e pentelhar, e falar com a diretora, e falar com o professor, né, e de insistir, persistir. Tem foco. Tem foco. Né? Exato. Trazendo aqui para as palavras, né? Eu sempre fui muito de, assim, focado, vou lá, diretora, professora, até que um dia elas deixaram participar. E aí, quando eu comecei a participar e conheci esse mundo, até então, eu nunca tinha antes, eu estou falando de 2005, eu nunca antes tinha tido nenhum acesso com o computador. O meu acesso com tecnologia, no máximo, era televisão. Na época, celular era uma coisa muito cara, absurdamente cara, 2005. Computador, então, nem se fala, era coisa que a gente não tinha. E na escola existia uma sala de informática. E aí eu consegui ter o primeiro acesso ao computador dentro dessa sala de informática da escola, vi o jornal, vi toda a estrutura da rádio, vi tudo ali de tecnologia que cercava aquilo e fiquei encantado com aquele mundo todo virtual e falei, eu quero fazer mais coisas, eu não quero fazer isso só na escola. E aí no meu caminho de casa para a escola, da escola para casa todos os dias, eu comecei a observar muitas coisas que eu não via no jornal. Meu avô sempre foi uma pessoa de comprar o jornal de domingo. E ele comprava aquele jornal, que na época era bem mais grosso, assim, e ele lia, né, o jornal, ele ficava lendo. E aí eu pegava o jornal para ler também. E eu nunca via ali naquele jornal a favela sendo representada da maneira que eu gostaria. Eu nunca via o meu morro ali sendo falado, sei lá, de projetos sociais, de projetos culturais, ou até mesmo outros problemas sociais. Se fosse, sei lá, um esgoto a céu aberto no Leblon, teria um destaque no jornal, agora no Complexo do Alemão não teria. Então eu comecei a observar muito isso e falei, eu quero fazer para a minha comunidade, eu quero criar um jornal para a minha comunidade. E aí quando eu chego para a diretora, de novo, volto lá, e aí ela fala, mas menino, você não podia nem estar no jornal, você quer criar um jornal para dentro da sua comunidade? Eu falei, não, mas eu quero, porque eu andei na minha rua e eu vi um monte de problema social. Aí ela, tá, mas a gente não tem como... Tá bom, vamos te ajudar. E aí a diretora ajudou, a dona Thalma, a dona Kátia, a dona Mônica, foram as primeiras professoras e diretoras ali na época que ajudaram. Incentivaram. E assim, eu não tinha computador em casa, então eu ia para a escola no horário oposto ao que eu estudava. Eu estudava de tarde, aí eu ficava o dia inteiro. Eu ia de manhã, ficava o dia inteiro na escola para eu ter acesso ao computador. E eu ficava no computador, mexia lá na internet, aquela coisa toda, meu primeiro acesso. E depois... a diretora apoiando, uma deu uma câmera fotográfica, aí a outra diretora pegou um computador velho que tinha e fez uma doação. Então, com essas pessoas me cercando ali, me ajudando, eu comecei a crescer.
o Voz começou a crescer. E com isso, minha família ficou com muito medo. Eles tinham muito receio, porque eu era uma criança de 11 anos de idade e eu comecei a me envolver com coisas de adulto, né? Tipo, tem um jornal para a comunidade que você vai falar de quê? Problemas sociais. Mas você está falando de um lugar que é dominado pelo tráfico e, ao mesmo tempo, você tem operações policiais, o Estado não entra como um todo, nem a prefeitura. Então, minha família tinha muito medo, eles ficaram muito receosos, assim, tipo, uma criança de 11 anos. O que esse Mas moleque tá fazendo? Vai arrumar Exato. confusão. Eles ficavam muito preocupados. E aí eu ia falando, ó, tô bem, tô seguro, tô em casa, tô Legal. aqui, não, tô tranquilo e tal. E aí eu andando pela comunidade, comecei a ver comerciantes locais, né, as pessoas ali da comunidade. E o jornal com isso foi crescendo também, foi ganhando forma. Cara, que massa, velho. E aí, assim, nessa época, você já imprimiu o jornal ou como é que foi? A escola tinha estrutura para fazer isso? Porque o jornal que eles tinham antes, então, era o quê? Não era para a comunidade, era para dentro da escola, é isso? Era um jornal para a escola, que a escola tinha criado um jornal para dentro da escola, para os alunos, professores, para a Secretaria de Educação, para isso tudo. Era um jornal interno. A mente empreendedora, né? Vamos expandir. Vamos sair dos limites desse muro aqui. Eu acho que aqui cabe um pleito, né, para dar voz para nós e também para os pequenos, que é o seguinte, a importância de você ter um incentivo. Perfeito. Né, de você, seja de qual forma for, mas que os grandes empresários que estão assistindo a gente fomentem, incentivem, motivem os pequenos empresários, porque vocês já foram pequenos um dia. E quem puder encurtar esse caminho, melhor ainda. Quem puder encurtar, quem puder ajudar, eu acho que é de extrema importância e o Na Linha de Frente tem esse papel, tem essa voz. Então a gente usa de todos os canais de streaming e também agora nas telas da Band, né? Para fazer esse pleito, porque é importante. Pô, de alguma forma você teve o incentivo da diretora que deu uma câmera, da professora que cedeu um computador, de uma pessoa que cedeu um tempo. E a gente vê a importância do investimento nas políticas públicas, né, da educação, cara. O acesso à tecnologia. Hoje o mundo é tecnológico. Se a criança da periferia não tem esse acesso, cara, ele não desenvolve. Ele teve esse acesso. Então isso é importante a gente ver, apesar dos pesares, nos países de dificuldades que tem, mas esses trabalhos sociais vindo também do governo é muito importante para as comunidades, né? Então, o acesso, quando você tem oportunidade, um papo que a gente estava tendo, até com a minha noiva, falando sobre oportunidade. Mas não é todo mundo que tem oportunidade, na verdade todos têm oportunidade. Tem que aproveitar as oportunidades que tem e saber evoluí-las, né? E muitos não aproveitam, não sabem, até por não ter conhecimento para tal, desenvolver algum crescimento, né, com essas oportunidades. Você conseguiu absorver isso, viu a oportunidade, utilizou das ferramentas que você tinha. Mas eu tenho certeza que o povo não te achava legal. Olha... Não, vamos falar dos problemas, né? O cara tá incomodando, pô. Porque aqui a gente gosta de falar o problema, é a dificuldade, é a barreira. Porque, naturalmente, esse que fica indo atrás, ele não é visto... Incomoda, né? Ele incomoda. Ele tá mexendo... Sendo chato, né? Ele tá mexendo ali onde, às vezes, não tem que ser mexido. Mas você conseguiu, e aí? E aí eu comecei a desenvolver o jornal ali dentro da comunidade. E com isso, eu comecei a ter uma relação maior com comerciantes locais. Legal. Então, com a padaria, com o mercadinho, com tudo. Sendo que as pessoas ainda não sabiam quem eu era. Menino, muitos deles eu chegava até com o jornal e falava, tu é um entregador? Eu falei, não, eu que faço. Eu tinha que explicar para as pessoas, não, eu que faço. Não, você está entregando. 11 anos, tu faz isso aí, impossível. Então as pessoas não acreditavam, de fato, né? Os comerciantes ficavam assim, meio tipo... É você que está fazendo? Tipo, não acreditava. Eu criei algumas estratégias, porque eu falava, cara, as pessoas não estão acreditando mesmo, não estão, que sou eu que faço. Então eu tirava foto minha e colocava no jornal. Aí tinha páginas do jornal que tinha foto minha e falando, jovem não, na época era criança, explicava né? Quem era você. Criança, quem eu era, que eu tinha feito aquele jornal na escola, comecei na escola, e eu colocava ali. E aí quando as pessoas falavam, não é você é o entregador. Eu chegava lá e mostrava, não, sou Tá eu aqui, ó, sim, tá tá aqui, aqui ó. no jornal, tem uma foto minha. Então com isso as pessoas começaram a entender
e dar aquele voto de confiança. Então, os empreendedores, os comerciantes ali locais, a farmácia, padaria, o açougue, foram os primeiros também a incentivar. Que eles colocaram anúncio no jornal, eles nunca tinham visto um jornal para dentro da comunidade, e eu falei, vamos anunciar? Eles começaram a anunciar. Aí eles, ainda um pouco receosos, falaram, tá bom, vou pagar depois que sair o meu anúncio no jornal. Aí depois que saiu o anúncio no jornal, eles pagavam. E aquele início, você perguntou assim, como que rodava isso, né? Naquele momento inicial, a diretora da escola deixava rodar lá dentro, porque ela falou, a escola é da comunidade, a comunidade é da escola. Sim. Então não faz sentido... exatamente, não tem que cobrar. Se esse material é da escola e a escola é da comunidade, vocês são a comunidade, quem está sendo assistido é a comunidade, então a gente vai rodar aqui dentro. Então naquele período inicial, naquele primeiro ano... uma renda para um lugar que não existia renda. Exatamente. Exatamente. E aí começa a movimentar todo o comércio local ali também, porque... as pessoas começam a querer se ver ali no jornal. Legal. E aí sai um anúncio de uma padaria, aí o cara fala assim, eu quero estar aqui, né? Onde está essa padaria? Com essa expansão do Voice, comerciantes começam a abraçar, as pessoas começam a dar credibilidade para o negócio ali, começa a crescer. E aí eu começo a aumentar o número de exemplares, eu não consigo mais imprimir dentro da escola. E aí vem as primeiras dificuldades. E aí, como que eu faço? Não consigo imprimir na escola. E eu tenho que aumentar o número, porque inicialmente eu não conseguia. A tiragem eram 150, 200 exemplares. Eu conseguia entregar para 3, 4 ruas no máximo. E aí, para começar a entregar para mais gente, milhares de pessoas. E aí, esses comerciantes locais foram as pessoas que começaram a pagar. E aí eu fazia uma impressão na escola e depois ia para uma copiadora e fazia todas as cópias. E aí eu dobrava, aquela coisa de folha 4, né? Dobrava ela e ia entregando pela comunidade. Então eu tive essa dificuldade ali inicial, assim, mas pensando já numa solução. Tá, vou fazer aqui, então vou fazer. E eu sempre pensei em crescer. Eu sempre, ali com o jornal, eu via ele daquele tamanhozinho, mas eu falei assim, ele vai ser grande, ele vai ser grande. Sempre tive essa ambição assim, de pensar assim, ele vai crescer, né? Vai crescer, como que eu posso fazer para ele crescer? E aí eu chamava mais anunciantes. Meu irmão, com 11 anos de idade, tu já tava fazendo isso, tá de sacanagem, virava... Nós estamos atrasados. O cara tava focado ao extremo, tava... Pô, é fantástico isso. Você tá com quantos anos hoje, desculpa? Hoje eu tô com 30. 30, já saiu na Forbes, né? Tá bem adiantado. Cara, muito, muito incrível, velho. Assim, realmente, com 11 anos é ser prodígio, né? Você citou também que tinha um projeto social. Foi acontecendo tudo junto? Foi antes de 2010? Como é que era o projeto social, que era a pegada do Natal? Tipo o Natal Sem Fome, né? Essas campanhas sociais... Na verdade, entrou tudo junto do jornal? Começou junto do jornal. Aí, legal. Porque quando eu comecei a fazer um jornal para a comunidade, os moradores eu comecei a andar mais pela comunidade. Então eu observei mais a comunidade. Assim. Virou um deputado da quase que um político ali local. É o prefeito. História boa passa rápido demais. No próximo bloco vocês vão ver como é que o Renê fez para transformar a vida da sua comunidade. Fica com a gente. O que eu acredito que você tem feito e que é o que o Na Linha de Frente tenta fazer é justamente semear as nossas melhores sementes a quem nos cerca, para então isso germinar melhores e melhores frutos. Excelente então, parabéns, exemplo. Meu cara parabéns, é muito legal. Excelente exemplo. É inspirador eu ver histórias como a sua aí. Cada dia a gente se inspira mais e tem novas olha só, experiências. A gente tá... Momento emotivo aqui, a galera tá falando, bora. Tem um chorinho rolando. Tá? A gente vai se abraçar agora? Como é que é? Não, depois. Não, daqui a pouco. Mas isso, velho, a gente tá falando de 11 anos de idade, meu caro. E ele construiu toda essa jornada. Lá, em 2010, já construindo essa jornada, você estourou também já nacionalmente, né? Isso te repercutiu mundialmente, inclusive. Porque teve um acontecimento no Brasil que foi... Operação, ocupação, como é que chama? Foi uma mega operação da polícia, da né? polícia, de várias polícias dentro do Complexo Alemão, que culminou numa ocupação que ficou durante um período ali dentro. Mas foi muito curioso esse episódio, porque em novembro de 2010,
eu estava em casa com a minha família, todo mundo em casa assistindo televisão, acompanhando aqueles momentos de tensão, e todas as emissoras do país, todas, sem exceção, pararam a sua programação para poder cobrir o que estava acontecendo no Complexo Alemão. Para vocês terem noção, era assim, tanques de guerra, era coisas absurdas, assim, gigantes que estavam ali dentro do território para fazer aquela mega operação dentro do Alemão. E aí muita gente que me conhecia, me seguia no Twitter, me seguia nas redes sociais, começou a me mandar mensagens perguntando se eu estava bem, se eu estava seguro, se eu estava em casa, onde é que eu estava. E eu ia respondendo, estou bem, estou seguro, estou em casa. Sendo que conforme eu fui respondendo, eu percebi que o número de pessoas foi aumentando. Eu falei, cara, eu tinha, sei lá, uns 300 seguidores no máximo. Falei, cara, o número tá subindo, Pra quem conhece o René Silva, meu filho, podia ter tanque de guerra, podia estar explodindo a bomba. Ele ia estar com essa calma dele aí. Não, tá tudo certo. Não, eu arrepio todo, velho, porque assim, eu acompanhei o processo e eu te conheci exatamente nessa época. Não te conheci pessoalmente, mas... Era uma das pessoas que começou a seguir. Que começou a seguir, entendeu? Porque assim, por que eu arrepiei? Eu vou explicar por que eu arrepiei. Porque as pessoas te perguntando e o volume de pessoas te perguntando, na minha cabeça veio o quê? Caraca, o que está sendo falado aí não é o que está acontecendo aqui. Então, acho que foi esse o despertar que você teve, né? Sim, exatamente. E as pessoas estavam assistindo pela televisão e estavam querendo saber, é isso mesmo que está mostrando em tal emissora, é verdade ou é mentira? E eu comecei a responder, isso não é. Eu comecei a falar e eu começava a dar o meu olhar, a minha percepção. Legal. E com isso, eu percebi que muitas pessoas famosas começaram a me seguir também. De repente, aí eu tenho, sei lá, Luciano Huck me seguindo, eu tinha William Bonner me seguindo, Renata Ceribelli, jornalistas, formadores de opinião, Glória Pérez, autora de novelas. O pessoal começou a me seguir no Twitter. Eu falei, cara, eu nem seguia esse pessoal na época, eu não usava muito o Twitter. E aí o pessoal começou a me seguir. Aí, eu sou mais o meu jornal aqui, rapaz. Confia em mim, rapaz, eu confio em mim. Aí eu falei, caraca, que loucura, esse pessoal todo me seguindo. E aí eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, de repente, o Luciano Huck, nem estava no Brasil no dia, ele começou a mandar mensagens perguntando se eu estava bem, como é que está aí na situação na comunidade e tal. Então todo mundo queria saber, mas as pessoas não queriam ver só o que estava sendo mostrado na televisão. Né? Aquele meio principal, todas as emissoras pararam, em rede nacional, o Brasil inteiro parando para acompanhar. Mas nessa época, 2010, né, a gente está falando de 13 anos atrás, ainda não tinha internet como é hoje, ainda não tinha celular, todo mundo com tecnologia, conta nas redes sociais, era outro momento. E aí, eu comecei a respondendo, comecei a dar atenção, atualizei minha página. Daqueles 300 seguidores, em, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, eu já tinha mais de 15 mil pessoas me seguindo. E eu falei, cara, do nada, 15 mil pessoas me seguindo. E para aquela época era como se fosse, sei lá, 1 milhão de pessoas hoje em dia. Para essa época também já era muita gente, mas né, nessa época era, tipo, absurdamente. Eu falei, cara, eu não consigo. E 15 mil pessoas de repente te seguindo, assim, do nada. E aí eu fui tentar responder, não consegui mais responder ninguém. Aí eu fui ver o que as pessoas estavam perguntando, as perguntas gerais, genéricas, assim. E aí eu fui lá e respondendo. E aí eu fui postando direto no meu perfil. Nesse momento, o comércio parou de funcionar aqui dentro do Complexo do Alemão, porque está tendo essa operação e as pessoas não estão conseguindo trabalhar. O ônibus parou de circular. Então, eu passava informações que a grande mídia não tinha. Os grandes veículos não tinham. Eles não entravam. E outra, né? Real time, né? Exato. Dentro do... Tudo em tempo real, o que estava acontecendo. Aconteceu agora, tiroteio, helicóptero sobrevoando, tanques de guerra. Então eu tinha essas informações, que até lembro de muitos jornalistas que cobriram aquele momento e fizeram matéria comigo, disseram que assim, correspondente de guerra, porque era uma guerra de fato que estava acontecendo ali dentro, porque a gente tinha um território que estava com uma presença gigantesca do tráfico dentro do Complexo Alemão, fortemente armado, e ao mesmo tempo a polícia do Estado federal e estadual entrando dentro da comunidade, porque não era o Exército, era a Força Nacional de Segurança, era a Polícia Militar, o BOP, então assim, é tudo doido isso. Porque em meio a esse caos todo que você estava vivendo lá, e a cidade, o país, o complexo, uma mudança de comportamento cultural por conta da internet, pulverizando a informação que antes era tida só pelos canais tradicionais,
que era TV, Mais uma vez rádio, inovando ali. e você entrou, tipo, no momento de virada de chave dessa cultura histórica, Uhum. sendo um repórter Um protagonista ali. Né? por um dia que virou por uma semana, que virou por um mês, que virou... Ele já era repórter. Pra vida. Já era. Não, Ele foi é. correspondente da informação que Acabou- ia para muito Que disseminou para todos os outros veículos, né? Então você exatamente. pegava aquela notícia que saía em tempo real e disseminava nos veículos todos, né? Com seu Não, Vamos nome. falar muito isso. você saiu em vários veículos, que eu lembro. Né? Uhum. Tipo, portais de notícia e tal, não sei o quê. Acompanhando dentro da favela, a operação e tal. Você virou notícia nacional também, não foi? Sim, acabei virando notícia nacional porque todo mundo queria saber quem era o René René Silva, Silva, quem era o menino, né? E na época eu tinha 17 anos, então assim, quem é esse menino lá dentro do morro que está postando em tempo real tudo o que está acontecendo? Então cria-se um clima, um burburinho, todo mundo, e aí jornalistas todos, não só do Brasil, como internacionais, como muitos deles ficam aqui em Brasília e outros lá no Rio, né? Os jornalistas internacionais correspondentes, CNN, Al Jazeera, BBC, The Guardian, vários desses jornais Só. entrevistaram. Só. E aí, imagina, sei lá, pra minha cabeça assim, eu com 17 anos. E aí foi aquilo que você falou, da oportunidade. Eu ia Eu tava voltar no nisso aí, mas momento, eu tava ali no momento certo, na hora certa. Então você tem que estar preparado. Você não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer. Mas você já né? vinha se preparando desde Desde os os 11 11 anos. Desde os de 11 idade. anos. Isso que a galera Isso que eu não falo, entende. Porque todo mundo chega lá, olha, foi fácil. Por isso que a gente bateu aquele papo, tipo assim, aqui a gente fala das dificuldades. Ninguém viu você metendo as caras, sendo rejeitado por professor, por diretoria, por não sei quem, parará, sendo chato, sendo o cara que incomoda para chegar onde chegou. Mas vamos lá, na virada de chave, René, e aí eu sei que deu já vinha tendo um estouro, porque já era um boom, pô, sair de 300 seguidores para 15 mil, e todo esse acontecimento, e todas essas celebridades e autoridades já te seguindo, mas eu sei que teve um marco que foi o que girou a chave grandão, assim, né? Grandão. Conte aí. Vai lá, continua, que eu quero saber dessa história. E aí, esses milhares de seguidores começaram a chegar. Teve um momento, sei lá, em 24 horas depois de mostrar isso tudo, contando isso tudo, eu já estava com mais de 50 mil seguidores. E aí, as pessoas, todos os jornalistas querendo me entrevistar, querendo falar comigo, querendo lá, René isso, René aquilo. E aí teve, de repente, eu falei que o Luciano Huck foi um dos que me seguiu naquela época lá. Só. E aí, aí a equipe dele de produção entrou em contato comigo, falou... Um abraço sobre- pro Luciano Huck. Semana que vem eu tô aí no Rio, se você não me receber, meu amigo, você vai ver. E aí o Luciano... A equipe do Luciano Huck entrou em contato comigo, falando que iriam lá na comunidade. Não tinham falado que era da equipe dele, falou que era Globo. Globo, vai lá, vai fazer uma entrevista contigo. De repente, a equipe chega na minha casa de surpresa, assim, minha avó... Eu não tinha redação, redação era a casa da minha avó, a sala da minha avó, com computador, com isso tudo. E aí eu não tinha uma redação, não tinha escritório, não tinha nada. E aí eu ganho uma redação, ganho uma estrutura, né? E voz começa a crescer, começa a amplificar. E com isso, com essas projeções todas, eu começo a viajar pelo Brasil. Eu nunca antes tinha andado de avião. Nunca antes, tinha noção, Isso tinha foi ainda 17 anos. nessa época? Foi em Naquela 2010? época, em 2010. E aí, com 17 anos, eu começo a viajar. Eu era menor de idade, então todas as viagens eu ia com minha mãe. Aham. Não tinha como. Eu tinha acabado de fazer, eu faço aniversário em outubro. Sua A mãe ocupação gostou. foi em novembro. Minha mãe adorou. Não só minha mãe. Teve uma época que eu me lembro que eu tinha tanta viagem que não só minha mãe ia. Que levei minha mãe, levei minha irmã, levei meu irmão. Meu Que tio legal, já cara. foi. Já Fazia foi um monte de gente da minha fazia um família. rodízio. Fiz um rodízio, meus tios, um monte de gente que viajou. Teve gente da minha família que foi da primeira e única vez naquela época ali que viajou de avião. Falei, vamos embora, fui levando todo mundo. E aí fiz a primeira palestra em Agora São você Paulo. já tá cansado de viajar de avião. Porque pelo que eu acompanho, toda hora na ponte aérea. Hoje em dia é bem mais. E aí, naquela época, eu fiz a primeira palestra em São Paulo, primeira vez que eu viajando, saindo e tal, contar essa história. E dali em diante eu comecei a viajar para o mundo. Eu tinha uma das pessoas que estava ali na plateia, assistindo a plateia, isso é muito interessante. Estava assistindo a minha palestra ali na plateia e no final parou para conversar comigo e falou, eu quero te fazer um convite, depois entra em contato.
E eu falei, quem é? Não deu muita identificação. Falei, beleza, eu mandei um e-mail. E a pessoa trabalhava numa empresa que, meses depois, me convidou para ser um dos brasileiros a carregar a tocha olímpica nos Jogos de Londres, em 2012. E eu nunca imaginei. Para de arrepiar, velho, você tá louco. Eu nunca imaginei, tipo, viajar para outro país. Não tinha nem passaporte. Eu fui lá e fiz aquele processo todo, tirei o passaporte. Foi a primeira viagem internacional. Fui para lá, carreguei a tocha olímpica. Tenho a tocha olímpica até hoje na minha casa, porque fica com a gente. E aí tá lá na minha casa, carreguei a tocha em 2012, nos Jogos de Londres. E depois começaram outros convites. Aí eu recebi convite. Aí eu falei, cara, será que é verdade? Eu recebi um convite da Universidade de Harvard para palestrar. Isso eu tinha 19 anos. Uns 2 anos depois, eu falei, cara, palestrar na Universidade de Harvard? Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu recebi um e-mail, tava lá, harvard.edu. Falei, então é verdade, é de verdade, é de lá mesmo. E aí, alguns meses depois, eu fui para lá, fiz uma palestra durante um simpósio, um encontro de tecnologia. E a experiência que eles estavam esperando que eu contasse era justamente como que você, morando dentro de uma comunidade, conseguiu, através do uso da tecnologia, fazer com que milhares de pessoas pudessem acompanhar a sua realidade, pudessem ver o que você estava falando ali dentro, que foi uma preocupação. Um negócio. Exatamente. Gerar um negócio, gerar receita para você, gerar receita para tua comunidade, para tua família, gerar oportunidade para esse povo todo, velho. É muito doido isso. E o mais interessante, eu tenho certeza, né, René, que quando você começa a fazer alguma coisa ali que você ama, inicialmente você nem está visando o lucro daquilo. Você está visando o crescimento daquilo que pode trazer de benefício para a população. E, cara, isso, o lucro, o dinheiro, quando a gente trabalha focado no dinheiro, cara, as coisas... Ele vem. Não, quando a gente trabalha focado 100% no dinheiro, cara, as coisas não fluem. Mas quando você pensa na solução de um problema, de um resultado, cara, e trabalha para aquilo que seja o melhor, cara, isso vem. Isso automaticamente. Né? Acontece, né? Não, isso foi muito perceptível na minha vida, assim. Eu comecei a palestrar, receber, ser contratado por empresas de vários lugares do Brasil para eu falar para os funcionários, palestra motivacional, inspiradora. E eu não fazia isso antes. Eu falei, de repente, estou lá fazendo. E isso virou minha fonte de renda também. As palestras, as redes sociais, o jornal começou a crescer. As empresas começaram a enxergar aquele jornal como um lugar de potência. Assim, cara, eu vou anunciar ali porque ele está falando hoje com milhares de pessoas, então eu vou anunciar naquele jornal. Aí vem os anunciantes grandes, Vivo, Claro, etc. Querem anunciar na favela e não tem. As companhias de telefone, todo mundo. Nesse momento não existe mais um local, né? Você explodiu, porra, igual você está falando, virou mundo, né, velho? Você estava em Harvard, velho. Quantas pessoas, quantos brasileiros palestraram em Harvard? Rapaz, não foram muitos, não. Quem está entre os 10 do mundo mais influente? Nessa mesa aqui tem 2. Quantos brasileiros? Tô brincando, tô brincando. Vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Vou aprender um pouquinho dessa influência. Fera demais, Renê, fera demais. Não, e continua nessa jornada aí, bicho, porque no currículo do cara tem prêmio dos melhores, dos influencers afrodescendentes, né? Uhum. Mais influentes do planeta, prêmios que... Embaixador. Eu recebi na Índia. Na Índia? Olha aí, velho. Eu quero... E depois dessa Bicho, viagem... Eu não quero ver esses dois aqui não, irmão. Conta tudo aí, velho. Depois dessa viagem que eu fiz pra Inglaterra, tirei o passaporte, nunca mais abriu, né? Estreou o passaporte. Eu comecei a viajar para vários lugares do mundo. Né? Eu fui para a Índia, eu fui para vários outros países da Europa, para cá, para a América Latina, comecei a ir para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos foi muito curioso, porque daqueles milhares de seguidores que começaram a me seguir naquela época, em 2010, eu fui lá depois de um maior tempão olhar quem é que me seguiu, tentar identificar a pessoa. E aí eu vi que o perfil do consulado americano do Rio tinha me seguido. E eu segui eles de volta e eles viram. Eles começaram a mandar mensagem, nossa, você seguiu de volta. Eu falei, cara, consulado americano, viram falar pra mim, tipo... E aí eles, o cônsul gostaria de te conhecer, vem aqui no consulado. Aí eu fui no consulado, e aí quando eu cheguei no consulado, eu falei com o cônsul geral, falei assim, eu quero agora que você vá na comunidade conhecer também. Boa. E aí foi muito louco, porque assim, gente, sério, nessa época eu tinha 19 anos, tinha 19 anos de idade, tinha recém acontecido aquela ocupação do alemão.
E vocês não têm noção do que é um chefe de Estado americano. Chegar Tinha lá, ponto .30, tinha aquelas armas nas lajes posicionadas, sniper. Eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que o tráfico, o que a polícia, o que o pessoal vai pensar? Mas aí foi, tranquilo, ele chegou lá no carro blindado, andou na comunidade. Mas pera, eu quero saber o antes. Você comunicou pela voz da comunidade que teria a visita? Sim. E aí, pra preparar a galera? Porque senão poderiam achar que seria né? uma guerra, uma ocupação. Não, a gente avisou no VO, a gente postou nas redes sociais que Legal. receberíamos uma autoridade americana, um consulado. E aí veio o consulado e aí visitou, só que eu sei que teve uma outra pessoa que não é consulado, mas que é... Que mexeu nesse doce aí também. Que, rapaz, ela mexe com os baixinhos, com os adultinhos, mexe com todo mundo. Boa. E aí, mais recente agora, né, durante esse ano de 2023, eu comecei, né, mantive relação com muitos artistas. Preta Gil, Fábio Porchat, Tata Werneck, que tinha acabado de mandar mensagem aqui agora. Eu criei uma relação com a Xuxa durante esse ano. E a Xuxa ela falou, eu quero conhecer a comunidade, me leva aí. Eu falei, tá claro, com certeza, vamos ver qual a oportunidade. E aí eu falei, Dia das Crianças é o melhor momento, a gente pode exibir seu filme, ela lançou um filme, falei, vamos fazer uma sessão do seu filme, vamos falar com seus fãs, vamos fazer uma campanha e tal. E aí ela foi na comunidade, e aí, assim, parou. Pausa. No próximo bloco, a gente vai ouvir o que o René tem pra falar dessa história da Xuxa, porque já viu o resumo, né, velho? O cara criou uma campanha. Não é simplesmente, vou levar ela. Criou uma campanha. Então, sobe o patinho aí e a gente volta daqui a pouco. E voltamos, meus queridos. E voltamos para esse bloco agora. Que bicho, que bola que a gente levantou no último bloco, né? O cara, além de empresário, de ser um dos influencers mais reconhecidos no planeta, cheio de prêmio, não dá nem pra tempo de falar o tanto de prêmio que esse cara recebeu. Curto, né? O tempo é curto pra falar o tanto de cara prêmio. dele. Além disso tudo, o cara é marqueteiro publicitário. Não vamos chamar a Xuxa, não, peraí. Vamos ver o propósito da sua visita. Vamos ver se encaixa. Não é só chegar aqui. Não, criou uma campanha. Eu nem sabia dessa história, René. Veio aqui no meio da mesa. Eu quero que você explique como é que foi essa veia criativa, veia publicitária, marqueteira, a inspiração de você criar isso dentro dessa história. Primeiro que eu acho que, assim, a Xuxa, ela já não ia numa favela, no Rio de Janeiro, por exemplo, há mais de 15 anos. Há muitos anos atrás que ela tinha ido. Então, era algo novo, assim, para essa geração, para tudo isso. Eu falei, cara, o que a gente pode fazer diferente? Como a gente pode fazer diferente? E não ser só uma visita da Xuxa. A Xuxa foi lá no Alemão, não. O que ela pode levar? O que ela pode agregar ali naquela ação? Perfeito. E aí a gente pensou em fazer um cinema, uma sessão de cinema. Ela tinha acabado de estrear o filme ali na semana do Dia das Crianças. A gente montou uma estrutura, montamos uma sala de cinema para mais de 700 crianças. Caraca, foi um salãozão de cinema. E as crianças gritavam quando a Xuxa chegou, porque ela foi dirigindo, ela subiu o morro dirigindo. Chegou lá no topo do morro, aí abriu o carro, aí começou a falar com o pessoal. Os fãs adultos dela também, de várias gerações, foram uma loucura, né? Tipo o Michael Jackson da favela, né? Exato. E aí, a gente tinha feito uma campanha para esse cinema, pra gente conseguir arrecadar, pra gente fazer uma coisa bem bacana ali dentro da comunidade. Fizemos algo surpreendente, assim, levamos os lá dentro. E foi algo muito inacreditável, assim, cara, você tá levando a Xuxa dentro do Complexo Alemão, você tem noção do que é isso, né? E eu fiquei muito feliz, ela ficou muito feliz também, a comunidade ficou muito feliz. Eu lembro muito que as pessoas, quando acabou, depois que ela foi embora, muita gente bateu assim nas minhas costas e falou assim, eu não acreditei, eu só vim ver pra realmente falar... Ver pra crer, né? Eu vim ver pra crer. Então tem muito disso, né, que as pessoas não... O cara levou o chefe de Estado americano na favela. É fantástico. Meu caro, isso aí, velho, é uma parada que eu sempre falo no marketing, que é o seguinte, é conexão com a pessoa que está do outro lado, né? Quando uma marca quer se conectar, ele tem que entender quem é o cliente dele, como se comporta, como pensa.
E aí você falando, só me veio na cabeça aqui assim, velho, olha que facilidade. Foi um planejamento, na verdade. Ele criou um planejamento, criou uma campanha. Por quê? Bicho, você vive o lado do cliente. Você meio que fazia porque você conseguiu criar toda essa conexão porque era como se fosse para você também. Ele criou né? um propósito para aquela visita. né? E é o que a gente fala para as marcas sempre, né? Dentro do marketing, se você não entender o que o seu cliente está pensando, né? Tem muito empresário que faz do jeito que acha muita do que ele testa brilhosa. Tem muita Que acha testa... que é mente brilhante. Tem que acha muita que é mente testa brilhante. oleosa, Oleosa. achando que é mente brilhante. Então o cara faz com o que eu acho, com o que eu penso, o que ele acredita ser o melhor para a marca dele e às vezes não vai para frente. Quando ele tiver essa mentalidade, aí ele vai ter toda a tranquilidade que você teve agora para explicar como você criou uma campanha para uma pessoa que gerou uma conexão com a comunidade. Pataro, mas o que é o NLF? O que é o Na Linha de Frente? É uma apostila para você fazer, Pega o caderno, para você pega o fazer, caderninho. para você fazer mais e melhores notas Notas fiscais fiscais, de isso aí. todos os E de todas por as falar maneiras. em conexão, conta um pouquinho também daquela conexão que você teve com o criador do Twitter, né? Que foi a plataforma que você estourou. O Jack Dorsey, Jack esse Dorsey. americano que criou o Twitter. Lá nos Estados Unidos também ele criou uma maquininha, comparado às nossas aqui de pagamentos, né? Ele criou a Square, que tem todas as lojas da Apple, em todos os lugares, enfim. O Jack, quando ele fundou o Twitter lá, ele sempre... O Jack é íntimo. agora é meu amigo, né? O Jack. E aí, quando ele criou o Twitter, ele pensou muito nisso, né? De ser uma plataforma de tempo real, de redes sociais, de real time mesmo, assim, de postagens. E aí, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer em São Paulo, em 2019, ele visitou o escritório do Twitter em São Paulo. E aí, o Twitter Brasil me chamou, falou, cara, você é o maior case que a gente tem da plataforma. Você foi em 2010, mas pra gente ainda é um case, assim, gigantesco, então a gente quer muito. É um legado. E aí, eles me levaram para conhecer o Jack, a gente tinha uma salinha e tal, conheci. E logo depois, eu tive um momento que era a palestra principal do evento, tive uma responsabilidade, que a palestra principal do evento de marketing do Twitter, voltado para todas as marcas no Brasil, era uma palestra minha, falando de como, através do Twitter, eu me conectei com outras marcas, eu faço ações e campanhas hoje também nisso. E aí eu contei essa história. Quando acabou a palestra, ele ficou encantado, falou, cara, quero te conhecer mais, quero te levar para outros lugares. E aí, ele chamou a equipe deles, outros americanos, outras pessoas da equipe dele, e falou, ó, eu quero que o René vá daqui a 2 meses para Houston, no Texas, durante SXSW. o evento... Não era o SXSW, não. Era o evento do Twitter, que eles faziam, que era um evento para reunir 6.000 funcionários do mundo inteiro. Nossa. Eles reuniram todos os países do mundo. E aí eu falei, cara, imagina fazer uma palestra para todos os funcionários do Twitter do mundo inteiro. Foi que para de arrepiar. E aí... Não, mas foi muito legal, foi muito emocionante mesmo. E aí... Não, tem mais história, são os bastidores. Aí tudo bem, o Jack me convida, né? Vou lá fazer a palestra, contar, representando o Brasil. Ele sentou bem na frente, assim, na primeira fileira para assistir de novo. Já tinha assistido em São Paulo. Isso lá em Houston. Fui lá, Texas. Eu confundi Austin, né, que é o SXSW. Seu inglês já estava afiado lá ou era com tradução? Não, lá eles fizeram com tradução, mas tinha tradução simultânea, porque eram pessoas de vários países do mundo, francês, não sei o que e tal, enfim. Aí tinha tradução simultânea. E aí eu fiz essa palestra lá. Aí quando acabou, eu voltei pro hotel. E aí quando eu chego na recepção do hotel, de repente eu vi o Jack passando. Aí ele me viu também. Aí ele foi falar comigo. Eu não falava muito bem inglês. Aí eu falei, meu Deus, eu não falo muito bem inglês. Mas ele foi e falou, vamos conversar, tipo, vamos... A gente sentou num café. A gente sentou num café que tinha na recepção ali do hotel. E aí eu fui e mandei mensagem pro Fernando Galo, pro pessoal que trabalhava no Twitter do Brasil. Eu falei, vem aqui porque o Jack tá aqui. Tipo, o quê? O Jack tá aqui, não sei o quê. Nem eles acreditaram. Aí eles falaram assim, não acredito que o Jack tá aí. Aí chegou lá, o Jack tava sentado na mesa, conversando comigo. E aí ele perguntou mais dos projetos, falou o que eu posso fazer para te ajudar e tal. E aí nessa conversa,
ele falou assim, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, eu vou assistir um jogo da NBA que eu comprei, eu tinha comprado lá, aquela coisa que você compra pra ir no último, na última fileira, lá em cima. Já fiz isso. $70, caro, mas você vai lá em cima. Uhum. Aí beleza. Aí eu falei que ia assistir, dali tinha comprado, aí ele falou, legal, tal. Aí ele falou, tá bom. Aí eu voltei pro meu quarto, fui pro hotel, tal, tomar banho. E aí eu entro no Twitter. Vamos assistir a primeira fileira. Tinha uma mensagem do Jack falando assim, qual é o seu e-mail? Aí eu falei, do nada. Aí eu fui e passei meu e-mail pra ele. Aí chegou um e-mail, um convite pra ficar on floor. Primeira fileira. Aí eu falei, gente, nem é vendido. O negócio nem é vendido. E aí foi muito engraçado, porque assim, as pessoas não me conheciam, ninguém sabia quem eu era. Eu cheguei lá com o passaporte, tirei na bilheteria, entrei. Quando eu chego, quando eu vou chegando, um monte de câmera. Eu falei, gente, eu não sou famoso, eu não sou... Pra eles, lá americano, obviamente. On floor, aí, meu amigo, porque não é vendido. Aí e aí chega o tanto LeBron. que não tinha. E aí? Né? Aí eu Era falei, jogo cara, de quem? Quem era? Era Houston, ali do Texas, contra... agora eu não lembro qual era o outro... O outro time. Não lembro qual era o outro time. Mas eu assisti dali, e aí depois ele me mandou mensagem, perguntou, e aí, gostou, tal, não sei o quê. Falei, gostei, aí encontrei com ele novamente lá no hotel, e aí ele perguntou sobre o Voz, o que o Voz tava fazendo ali dentro. Aí ele falou, eu quero ajudar, mas eu não sei como que eu posso ajudar, eu tenho uma plataforma, tenho Twitter, eu não sei como que eu posso ajudar, eu tenho dinheiro, posso te dar dinheiro. Aí eu falei, claro, né? Que você não dá dinheiro dá dinheiro. Aí ele falou, tá bom, eu vou te escrever um e-mail. Aí passou um tempo, eu achei que ele tinha até esquecido, já tinha voltado pro Brasil. Aí ele me escreveu um e-mail e tal, adorei essa história, conhecer você e tal, eu gostaria de saber quanto que eu posso te doar para ajudar no seu projeto, para que você possam surgir mais Renês, para que outros jovens possam surgir ali dentro da favela também. É o semear que a gente Aí eu fala, falei, né? cara, quanto que eu vou pedir? Não sei o que eu vou pedir, o cara é bilionário, não sei. Aí eu fui, peguei e respondi. Botei lá 1 milhão. Cara, Tipo, despretensioso, nada. Não acreditava que ele, sei lá. Aí eu respondi 1 milhão, sendo que 1 milhão pra ele é $1 milhão, né? Não é 1 milhão de reais. E aí ele vai e me responde, ok. E aí ele pede os dados, a equipe dele entra em contato comigo, pede os dados. E 2 semanas depois, a gente tem $1 milhão. Caraca. Aí eu... Meu Deus! Você é louco, velho. Quais são os próximos desafios, Renê? Porque eu sei que, assim, história para contar a gente teria muitas, mas o nosso tempo também é curto, né? Aqui nas telas da Band. E quem não acompanha, nlf.podcast em todas as plataformas de streaming. Quais são as plataformas? YouTube, Todas, YouTube, Amazon, Deezer, Alexa. Spotify. Se você pedir para Alexa, ela vai tocar. E todos os sábados... Às 10 da manhã aqui na Band. Olha aí que maravilha. O que você já Eu tá costumo... aprontando? Eu costumo dizer assim, que a gente não pode se limitar, né? A gente... eu olho pro Voz, olho pra minha carreira, olho pro tudo que eu construí e falo... Eu sempre acho assim, tá bom, mas eu acho que não é ainda o que eu quero. Sempre almejo muito mais, né? Eu tenho essa ambição de almejar, foco, né? Falar assim, eu quero fazer... E hoje, o Voz, a gente ainda não está presente em todas as favelas. Legal. Então, o meu grande desafio hoje é fazer com que o Voz esteja presente em várias favelas, não só como voz das comunidades, mas que a gente plante a semente para que outros jovens se inspirem nessa história e comecem uma iniciativa dentro da sua favela. Crie um jornal, faça desse jornal sustentável financeiramente, para que ele consiga manter o jornal ali funcionando, seja ele em papel, seja em blog, digital, TikTok, seja qual for a plataforma que ele quiser usar, mas que ele use a sua expertise, use a sua inteligência para poder mostrar a sua realidade, para poder falar dos seus problemas sociais, projetos culturais, o que existe ali dentro do seu território. Então hoje, meu sonho, assim, minha grande proposta é continuar com o Voz crescendo e expandindo para outros territórios, para além das favelas do Rio de Janeiro. Hoje eu já olho aqui para São Paulo, Brasília, Salvador, já olho para a América Latina, a gente já fez 3
intercâmbios com nossa equipe de jornalismo para Medellín. Fomos nas comunas, visitamos lá, aquelas histórias todas conhecemos. A gente tem muito interesse de expandir para a Colômbia também, de fazer nas comunas, porque tem uma necessidade ali também, tem uma vocação muito grande. Já fiz um intercâmbio ano passado com a minha equipe para os Estados Unidos, levei 8 pessoas da equipe para conhecer o Harlem, Bronx, ali em Nova York, aquelas partes da periferia ali de Nova York, para que eles conheçam. Então, hoje, eu sempre penso assim, cara, a gente precisa investir nas pessoas. Então, assim, eu invisto muito no meu time, invisto muito nas pessoas que estão comigo, que acreditam junto comigo, porque hoje o sonho do Voz não é só mais o sonho do René, hoje é o sonho de várias outras pessoas que fazem parte da equipe. Então, eu preciso fortalecê-las. Eu não fui agora para a COP na Dubai, mas foi uma representante do Voz, foi lá, ela está estudando geografia, então ela tinha todo o interesse de saber sobre o evento. Então, hoje, eu enxergo muito mais amplo, assim, as possibilidades de não só amplificar a minha voz, como de outras pessoas também ao meu redor. Renê, bem-vindo ao time dos amantes radicais de pessoas. E saiba que você tem 3 embaixadores aqui em Brasília. Perfeito. E quando eu falo que a gente vai fazer, não tem ninguém que tira da minha frente, eu faço. A gente E já nós levantou essa vamos, bandeira, e né? nós faremos, e vai ter a voz da comunidade aqui na Faroeste de Brasília. É um compromisso Na Linha de Frente. Cara, Dan! muito incrível, velho. A gente tá chegando ao final. Infelizmente, mas vamos ter que ter outros episódios, Vamos ter mas que aí ter a Parte gente vai... 2, né? É. Quando tiver uma brecha na agenda deste camarada, ele vai me ligar e aí a gente vai Quando tiver em encaixar um Dubai, próximo, né? Porque pode ser que ele esteja com o dono do Twitter, ou com o dono do TikTok, ou com o dono do Instagram, e assim por diante. Cara, pra mim foi um prazer. A gente tem uns blocos finais aqui, tá? E como o Pataro falou, você ganhou 3 embaixadores aqui pra todos os projetos seus. Eu não tenho $1 milhão pra te colocar nos seus projetos. Mas nós temos a voz. A voz, A A voz do Na Linha Tá de saindo Frente. daqui. A voz eu garanto. E aí, velho, pra finalizar, a gente sempre faz uns blocos aí que é para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de quem é o René Silva, né, na sua particularidade, que a gente quer que você indique um livro, ou uma série, ou um filme. Olha, tem um livro muito interessante do Renato Meirelles, junto com o Celso Ataíde, que se chama Um País Chamado Favela. E ele traz um recorte que é muito interessante, vale a pena vocês terem acesso, sobre o comportamento da favela. Quantos milhões, quantos bilhões circulam dentro da favela do Brasil inteiro? Qual é esse recorte? Tem recortes regionais dentro do livro, é muito interessante, porque é um livro de dados. Então, acho que é muito interessante para quem está assistindo entender um pouco das possibilidades, porque as pessoas às vezes passam assim, mora na favela, mas assim, não, mas você tem muita gente ali com potencial, tem muita gente ali com condições e que pode, e que tem um potencial econômico ali muito gigante e que pessoas consomem o tempo inteiro. São empreendedores, são empresários, são pessoas que crescem no mercado. Então eu recomendo muito esse livro e também um filme. Posso o filme também? Claro, pô. Então vamos lá. Rapaz, se você quiser Tem um ficar fazendo filme- indicação aqui, você pode ficar à Tem um vontade. filme que eu participo chamado Bigger Than Us, Maior do que Nós, na tradução literal. E ele está disponível também no Brasil, chamado Jovens Ativistas. Esse filme, ele conta a história de 7 jovens ao redor do mundo que desenvolveram, através das suas habilidades, das suas inspirações locais, ações dentro dos seus territórios. Então é um filme muito inspirador. Que legal. É um filme que eu assisto e vejo as histórias dos outros jovens e me sinto muito inspirador de como que nós, enquanto jovens, podemos fazer algo para transformar a realidade da nossa comunidade. Foi aquilo que eu falei lá no início da gravação aqui. A gente, para mudar o mundo, a gente precisa mudar o nosso mundo. Sim, A gente precisa olhar para o nosso interior, precisa olhar para a nossa comunidade, para a nossa família, para o nosso bairro, para a partir daí a gente conseguir mudar o mundo e transformar. Pra gente finalizar o programa, né? Com quem você beberia? Eu sei que você não bebe, né? Mas com quem você beberia um copo com água, né? Trocando uma ideia, alguma Suco. pessoa que suco, Olha, um café, vamos buscar Ele um não toma café patrocinador também. pra café. Um Então, refrigerante. quem que seria essa pessoa que você não conhece ou que valeria você- bater um isso. papo, que para você conhecer mais, que você tem vontade, viva ou morta? Olha, eu tenho muita vontade de conversar hoje com Barack Obama.
Olha, entender como que Massa. foi para ele ter sido presidente dos Estados Unidos, maior potência mundial, e Um dos países mais racistas do mundo. exatamente como que foi para ele, enquanto um presidente negro, uma família totalmente negra, estar nesse lugar, né? Como é que foi para ele conviver com isso, né, durante esse período, e também quais foram os principais desafios enquanto uma responsabilidade que você De carrega estar na linha de frente de ali. de uma estar grande nação. exatamente. Então eu tenho muita vontade de um E dia ser um poder. dos presidentes com mais destaque, né, É, na história do é, país, né, velho? Porque ele exato. realmente revolucionou. Ele fez né? história, veio no Brasil. Renê, Pra finalizar, você vai olhar pra aquela câmera ali que é a sua e vai Suas chamar as redes pessoas sociais. do jeito que você quiser, meu caro. Vende o seu peixe, do seu projeto e convida as pessoas para participarem desse seu universo que é grandioso, cara. nossa Parabéns. voz não tá reverberando do tamanho, da Que a frequência, sua da ainda. quantidade que a sua, mas aqui nós temos a nossa audiência da Capital Federal e eu acho que é super bacana. Então fala como é que as pessoas te encontram, para as pessoas te acompanhar. Enfim, a câmera é sua. Boa. Bom, primeiro fazer um convite, quem for ao Rio de Janeiro, quiser conhecer o Voz das Comunidades, a nossa sede, né? A gente tem a Casa Voz, que fica no Complexo Alemão e também no Morro do Vidigal. Então, só entrar nas redes sociais, @Voz das Comunidades, em todas as plataformas. Também, as minhas redes sociais são @Renê Silva, em tudo. Instagram, perfil, Twitter, Facebook, em todas as redes sociais, Renê Silva, você me encontra. E, enfim, a gente pode trocar uma ideia pelo direct e você também ir ao Rio de Janeiro. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei honrado de estar aqui. Que isso, Com nós que vocês nos hoje. sentimos Obrigado, honrados por sua cara. presença aqui, sua colaboração com o público. Meus caros, muito obrigado pela presença de todos. Acompanhe a gente em todas as redes sociais do nlf.podcast, em todas as plataformas de streaming de áudio, no YouTube. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Só você não tá inscrito. Só você não tá, meu cara? Então tá perdendo tempo, beleza? Na linha de frente. Vem com a gente.